Papai Yankee 2 JF, e esse é o terceiro episódio da série sobre o Yaesu FT-DX10. Semana passada eu não consegui gravar porque eu estava sem voz. Nesse episódio a gente vai falar do display do FT-DX10. Então já vamos começar aqui pelo S-Meter. Eu coloquei um mouse aqui para a gente trabalhar melhor, não ficar enfiando o dedo na frente da câmera. O cursor é bem pequeno, tá? Tá do lado S aqui, do S-Meter. Espero que dê para ver bem. Então vamos começar lá na parte superior esquerda. Aqui a gente tem o S-Meter. A parte do S, ela está sempre presente e ela indica o sinal da recepção. Só em S, tá? S1, S2, S3. O Flex Radio ele é interessante porque você tem a opção de escolher em dBm também. Eu acho mais interessante em dBm, mas aqui é fixo só com o S. Outra coisa, esse display do FT-DX10 ele é muito congestionado, tem muita informação aqui. E ainda se você liga o multi aqui, por exemplo, que vem o osciloscópio, essa coisa toda, é mais informação ainda. Então, o S-Meter ele só funciona na recepção. Quando se transmite, eu acho que seria legal se ele desaparecesse daqui, porque aí você só vai prestar atenção na parte de baixo do S-Meter. E quando você está recebendo, a parte de baixo do S-Meter não significa nada. Então daria para fazer alguma coisa com um pouco maior, para ficar mais fácil de ver. Sei lá, isso é só um desejo meu, né? Mas então tá aí, a parte de cima é S-Meter, a parte de baixo é o que indica na transmissão. Quando você aperta o PTT ou o rádio transmite via CAT, alguma coisa, nós vamos ver a parte de baixo. No caso aqui, está selecionado para ROI, tá? Para SWR. Esse SWR, se você passar de 5, aparece aqui no meio embaixo um quadradinho laranja indicando alto SWR. Nós temos 6 opções de configuração aqui na parte de baixo do S-Meter. Se eu clicar aqui, nós temos as 6 opções. Vocês viram como sumiu depressa isso? Isso é uma reclamação de todo dono de FT-DX10. É muito rápido esse negócio. Isso deveria ficar aqui até você selecionar, ou se você desistir, você clicaria do lado e aí sairia essa tela. Mas é muito rápido e não é muito consistente esse timer pelo rádio todo. Tem outras janelas que parece que sobe mais rápido e isso é uma coisa que eles precisavam arrumar no firmware. Mas vamos voltar lá. Opções no S-Meter na transmissão. Potência de saída. Então aqui a gente tem a parte de baixo até 150 watts. Compressor, o ganho do compressor. Outra opção, ALC, é aquele controle automático de... É um feedback que o rádio dá normalmente para um linear, para aquele baixa potência quando você estiver em excesso, né? Tensão da alimentação, só indica quando está transmitindo. Corrente também, que o rádio está consumindo na transmissão. E por fim o SWR de novo. Aqui na parte de baixo do S-Meter, nós temos uma escala. Vocês viram que passou rápido aqui, ó, outra daquela ionossonda meteorológica, né? Aqui embaixo, essa escala é para auxílio quando você está em modo CW, para você sintonizar um sinal. O rádio está configurado, no caso aqui, para 600 Hz. Você dá o bit 0 quando estiver no centro, nessa setinha laranja. Então, se eu tentar selecionar um sinal de CW aqui, vamos achar alguém. Ó, tem alguém chamando CQ aqui. Olha lá. Você está vendo? Quando... Vamos ver se ele volta. Olha lá, outro CQ. Você vai ajustando aqui. Quando você leva para o centro, onde está a seta laranja, você está certinho bit 0 em 600 Hz aqui. Então é um auxílio para o CW aqui embaixo do S-Meter, tá?
Bom, aqui no centro, vamos baixar isso. Aqui no centro é o modo de operação e o VFOA. O VFOA é esse grande à direita aqui. Quando você clica aqui, você pode escolher entre os vários modos rapidamente, enquanto a tela não sumiu. Então vamos voltar lá. Os modos tradicionais, USB, LSB, CW, AM, AM estreito, FM estreito, RTTY, dados, PSK e na última atualização de firmware apareceu esse preset aqui, que é uma configuração para facilitar o modo FT8. Bom, aqui do lado direito nós temos a frequência que você está sintonizando o rádio. Se você clicar no menos significativo, aqui se eu virar o VFO, a gente está indo com uma boa resolução aqui do passo, né? Se você clicar no menos significativo, vem o teclado para você entrar a frequência. Você pode entrar uma frequência diretamente e já ir para o lugar que você quer. Aqui no meio, se você seleciona, você pode mudar também pelo VFO mais rapidamente. E aqui no mais significativo, você também pode ir pelo VFO e você consegue ir de 1 em 1 MHz. Bom, até aí tudo muito simples, né? Essa é a parte do VFOA. O rádio tem 2 VFOs. O VFOB, notem que ele está mostrando aqui VFOB, a frequência não está branca, ela está cinza porque ele não está ativado e está em modo de dados aqui. Se você ativa o VFOB, eu vou mudar para o VFOB. Olha lá, o VFOB foi para cima, ficou grande, e o VFOA veio para baixo e ficou cinza, que ele não está ativado. Eu vou voltar. Agora, se você apertar Split, note que o VFOB ficou vermelho, indicando que a transmissão vai ser feita lá. Tá ok? O que mais? Tem o clarificador também, que se eu apertar clarificador de RX, ele vai me mostrar quantos... Não, aqui é o Shift. Deixa eu voltar no 0 aqui. O clarificador é o externo. É o VFO externo, aquele botão em volta do VFO. O RX ele vai te mostrando quanto você está mudando, ó, menos, mais. Tem também, eu vou desligar o clarificador de RX, clarificador de TX, mesma coisa, mas ele mostra ali. E aqui por último, na barra superior, nós temos a potência de RF. Essa potência de RF, se eu virar o botão de função aqui, que não está aparecendo para vocês, eu posso ajustar a potência. Mas o que fica nessa opção é sempre a última seleção do menu de funções. Se eu clicar aqui no menu de funções, qualquer uma dessas opções, por exemplo, que eu queira, se eu quiser deixar ali para eu poder mudar o nível do Panafal, mudou para nível aqui. Então é sempre a última operação, fica aqui e pelo botão de função você pode ter acesso imediato a essa função que você mais usa. Você deixa sempre a última que você usa. Eu vou girar que vocês vão ver o nível do ruído do Panafal. Olha, mais forte. E agora eu vou baixar aqui. Então é bem conveniente isso aí. Agora vamos para a parte de baixo aqui dessa barra superior, essa segunda faixa. Nós temos aqui, isso aqui é tradicional dos rádios IAESO, eles colocam sempre o front-end do rádio aqui, as opções para você mitigar ruídos, essas coisas. Então nós temos aqui iniciando o atenuador. É a primeira coisa, quando você recebe um sinal, a primeira coisa que você vai fazer é
precisa ou não precisa de atenuador, depois precisa ou não precisa de ganho de RF, depois a largura do filtro que você vai usar, o AGC e assim por diante. Então é uma ordem aqui intuitiva que a ESO usa, tá? Então aqui nós temos o atenuador, normalmente em bandas mais altas, que nem 40 metros, 80, 160, você vai acabar precisando de atenuação, porque é muito ruído. Então você tem aqui 6 dB, 12 e 18. Você escolhe e aí ele fica mostrando aqui. Então essa é a primeira opção. Em seguida nós temos a opção dos amplificadores. A gente já falou, né, que esse IPO aqui, que é o Intercept Point Optimization, é um amplificador que ele amplifica só o necessário para suprir o que foi perdido nos circuitos de amplificação dos filtros, essas coisas. No circuito dos filtros, né, para o mínimo de amplificação que não aumente o ruído, tá? Em seguida, você pode escolher amplificador 1, que dá um ganho de 10 decibéis, e amplificador 2, que é mais 10, ou seja, totaliza 20 dB de amplificação. Então, vamos voltar para o IPO. Em terceiro lugar, nós temos o filtro. Ele é automaticamente escolhido pelo rádio. Nós estamos em modo CW, ele está com um roofing filter de 500 Hz. Se você clicar aqui, nós temos o 500, o 3000 e o 12 kHz, que é normalmente para AM, né? O FM. Então, são essas opções. Se você tiver instalado o roofing filter opcional de 300 Hz para CW, aí você vai ter aqui também a opção de 300 para poder escolher. Acrescenta mais uma opção aqui. Eu estou em modo de CW. Se eu for para SSB, por exemplo, ele já vai automaticamente para o roofing filter de 3 kHz. E note que aqui é a largura do filtro à direita. Olha como está largo aqui, é 3 kHz. Se eu voltar para CW, ele estreitou aqui, ele está com o roofing filter de 500 Hz. Então ele mostra aqui na direita qual é o filtro, ou a largura de banda que você está recebendo. E em quarto lugar é o controle automático de ganho, que você pode ou deixar desligado, mas é um perigo, porque de repente o som vem alto demais quando o sinal da pessoa é muito forte. Você pode querer escolher manualmente ou você deixa no automático e ele sabe o que é melhor. Se você vai fazer dados, telegrafia ou voz, ele decide o que é melhor para você, tá? E aqui à direita, então, é a largura do filtro, aqui representa a banda passante. Eu coloquei agora em LSB e nós vemos que ele selecionou automaticamente 3 kHz, que é a largura do roofing filter. E nós temos aqui a representação dos 3 kHz. Tanto que, se eu mexer no widget, que é o ajuste da largura, note que quando é 3 kHz, ele mostra lá o widget 3 kHz, que é o padrão, e fica em cinza. Mas eu posso diminuir a largura desse filtro. Ou até aumentar, se você estiver vendo transmissão de alguém que está muito mais larga que isso, né? Então, ele fica aqui no padrão 3 kHz. Quando você vai para CW, deixa eu selecionar aqui CW, ele voltou para 500 kHz e é o mesmo caso, se você mexer no widget, você consegue estreitar mais ainda. Mas aqui é por filtro digital, tá? É software. Você vê que a gente consegue ter 300 kHz também, que é a mesma largura daquele filtro opcional, o roofing filter de CW, mas o efeito, o resultado não é o mesmo, né? É muito melhor com filtro mecânico. E note que em cima aqui ele tem um P, que é de pico. E quando você coloca em RTTY, ele coloca Mark Space, são
as nomenclaturas do modo, né? Então, às vezes, pode ter alguma informação diferente aqui em cima. O que mais? Isso aqui é interessante quando você está em fonia também, porque você ouve a pessoa falando, tem alguém falando aí, deixa eu ver o que... Você consegue ver a largura, na largura do roofing filter, é que aqui o sinal está muito baixo. Aí voltou, dá para você ver a parte de grave, médios, agudos, e você consegue trabalhar o sinal do sujeito. Vou apertar o... Eu liguei o Noise Reduction. Você consegue... Olha aqui. Dá para ver que ele tem bastante grave. Você pode, inclusive, aquele contor... vou tirar um pouco de grave dele, Quer ver? Ou não? Onde é aqui? Olha, eu tirei um pouco de grave. Ao mesmo tempo eu entendo aí dos seus tantos milhões de projetos inacabados, ok? Inclusive, nessa banda passante aí, representação gráfica, você vê o contour, que é um filtro que a gente vai ver depois. Ele põe a marquinha dele lá. Quando é o widget, você vê que ele diminui. Quando é o shift, você vê que você vai para a direita ou vai para a esquerda. Então, é uma representação de como você molda o sinal. Bom, aqui, mais uma linha nessa parte nessa segunda barra aqui. Nós temos indicação que o processador está ligado, que o antena tuner também está ativado. Aqui ele mostra várias informações. E aqui embaixo da largura de banda, nós temos aqui, a opção de cursor. Ele está indicando cursor, porque o modo de sintonia que eu escolher é cursor. Se eu girar o VFO, vocês veem que o meu cursor anda pelo espectro. Se eu clicar em em center, eu consigo andar com o espectro e o meu centro fica lá. É uma outra maneira de você navegar. Eu prefiro ficar sempre no cursor. E o cursor, inclusive, já dá para ver aqui que o TX e o RX estão sincronizados, tá? Ele indica, olha, a recepção e a transmissão está acontecendo aqui. Isso é interessante porque se você apertar o split, você está vendo que ele tirou o TX de lá, ele mostrou um T ali que está fora até da tela, o lugar onde está a transmissão. Você segura o split apertado, ele já vem com 5 kHz de diferença. Normalmente para PyLab começa em 5 kHz. Então você vê que ele vai receber onde está o verde e a transmissão vai ser onde está o vermelho. Eu vou desligar o split, ele volta para o normal. Então aqui está no modo cursor. Slow 1 é o AGC automático. Como está em voz, ele escolheu o Slow 1. Se você for para dados, por exemplo, deixa eu ver, ele continua no 1. Vamos ver em RTTY. Também no 1. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, esse slow não é do AGC, não. Esse slow aqui é da varredura do pan adapter, a velocidade com que ele está descendo aqui, as marcações do sinal. Você pode mudar essa velocidade. Tá aqui, slow 1. Tá vendo que o pan adapter vai mais rápido? Deixa eu pôr fast. Olha como vai muito mais rápido. Então aqui ele indica a velocidade da cascata aqui do pan adapter só. Em seguida é o span, é a largura de banda que você está vendo no espectro, são várias as opções. Já é aqui embaixo também nesse botão, aqui a gente já viu que é a velocidade do pan adapter e aqui é a largura de banda que a gente vê. Então você tem várias opções. Se puser em 1000 kHz você vai ver muita coisa, você vai ver bastante do espectro. Se você
estiver, por exemplo, fazendo telegrafia, você vai escolher menos, tipo um 5K, para você ter mais definição do sinal, né? E assim por diante. Normalmente deixo no 50 ou no 100 kHz. E aqui está mostrando então o spam. Agora vamos para a parte do spectroscope, aqui do analisador de espectro. Olha, são 3 opções de janelas. Essa janela é a média, tá? A gente tem um sinal, uma área para sinal bem grande, que você vê os picos maiores, e a outra metade é a cascata aqui o Panafal, né, onde marcam aqui os sinais. Se você clicar aqui, olha lá, você aumenta mais os picos e diminui o Panafal. E se clicar mais uma vez, o Panafal fica bem grande e aí os picos estão menores. Eu normalmente deixo na metade. E aqui eu vou mexer no nível. Tá vendo? Ó, bastante ruído, ele marca demais. Eu diminuo bastante até ficar mais escuro e marcar melhor os sinais. Você consegue ver melhor os sinais assim. O que mais que nós temos aqui? Esse Panafal aqui são coisas que a gente vai ver depois no menu, mas dá para mudar a cor dele. Aqui eu mudei, agora tá em vermelho. Então tem várias opções de cores e de configuração. Agora aqui embaixo, nessa última faixa, nós temos aqui vamos da direita para a esquerda, que a gente já falou aqui da velocidade, né, do Panafal aqui, o span, que é a largura de banda, e nós temos esse expand. Esse aqui, quando você clica, note que ele tira essa barra do atenuador, filtro, essas coisas, e ele tira também o gráfico do filtro. Então você tem uma área maior para ver o sinal e o Panafal aqui. Aí você tem uma área bem maior. É esse expandir aqui que faz isso. Você clica de novo, ele volta. Agora esse multi aqui. Esse multi traz bastante informação. Se você clicar nesse multi, você tem, pegando a parte de baixo aqui do display, o osciloscópio, que te mostra o sinal que você está sintonizado no tempo. Então corre o tempo e a amplitude do sinal. E aqui à direita nós temos o FFT, que é o sinal na frequência, ou seja, você tem a frequência e a amplitude. Então aqui também você tem o mesmo efeito daqui de cima, você consegue ver maior e melhor a modulação da pessoa, se tem mais grave, se tem mais agudo, inclusive a sua quando transmite também você pode moldar o seu sinal com os equalizadores que tem no rádio para que a sua modulação fique melhor para o que você está fazendo. Por exemplo, você vai bater um bate-papo nos 40 metros, você deixa seu áudio mais, vamos dizer assim, mais cheio, com grave, uma qualidade, vamos dizer assim, mais confortável para o bate-papo. Quando você quer fazer DX, você sabe que grave não ajuda em nada, então você corta grave, deixa um pouco mais agudo o sinal para tentar cortar melhor o ruído. E se você clicar aqui, tem várias atenuações só para o display aqui, porque às vezes o sinal fica cedendo aqui e estoura para cima. Então, ó, tá vendo que está cortando aqui o sinal aqui? Você tem alguns ajustes de atenuação aqui para o sinal caber melhor aqui. E no osciloscópio é a mesma coisa. Deixa eu aumentar um pouco o som. Nós estamos em RTTY, deixa eu ir lá para LSB. Então, nós temos aqui
o espectro de voz da pessoa e aqui o sinal do osciloscópio no tempo, que você também, se clicar, tem várias opções aí de ganho. Olha, eu aumentei, abaixa um pouco aqui, eu aumentei, tá estourando, tá cortando aqui em cima, então dá para você ajustar para que o sinal caiba aqui direitinho, inclusive a velocidade também da varredura, ó. Super rápido, ó. Ou então bem mais lento para você ver. Isso aqui é muito interessante quando você está em modos digitais, porque você vê se a sua transmissão também aparece aqui, tá? Isso também serve no caso da recepção, e quando você transmite, ele mostra aqui a sua transmissão. Isso é legal porque você vê se o seu sinal em FT8, por exemplo, não está distorcendo, não está crimpando em cima. Então você está sempre monitorando o seu sinal. É muito interessante isso aqui. O que mais? Vamos tirar o mute. Aqui embaixo no espectro, ó, nós temos aqui as marcações, né? Onde tá vendo que o cursor está aqui no canto, porque eu estou com o cursor, né? Então se eu mover aqui, ó, eu vou lá pro outro sinal que está lá. Se eu clicar aqui no centro, ele volta para o centro. Aí é o espectro todo que anda. Nossa, eu prefiro azul esse fundo, viu? Eu prefiro azul. É mais agradável aos olhos. Outra opção, esse 3D-SS aqui, é o espectro 3D, que a IAESO faz bastante marketing sobre isso, que eu não uso muito isso aqui não, quer ver? Você tem uma maneira de ver o espectro diferente. Tá com muita sujeira, você tem que baixar agora tá em cor, né? Deixa eu mudar a última opção aqui, ser nível, para eu poder ajustar o nível. Olha aqui, você vai baixando o ruído para sumir essa grama que tá aí. Deixar pouco ruído, porque aí você consegue ver melhor os sinais, onde tem sinal. Às vezes você vê quando aparece todo esse ruído aqui, algum raio aqui próximo da região, então ele marca e ele vai indo. Nesse caso é melhor mudar a cor, quer ver? Conforme ele vai indo mais para trás, vai ficando vermelho e você vai vendo que aquilo ficou no tempo. Ó, passou uma sonda meteorológica outra vez. O áudio dessa pessoa está muito grave. Agora é outra pessoa. Bom, mas eu acho que no geral do display, deixa eu tirar esse modo aqui. Eu acho que é isso que nós temos para o display. Tá aí. São as opções do display principal, né? Porque depois a gente num próximo episódio, a gente vai ver o que é tudo isso aqui. Mas para esse episódio já tá bom, então, para ter uma boa ideia do que mostra no display daqui do FT-DX10, o FT-DX 101D e o MP é a mesma coisa. Assim, ele tem mais informações do display, porque é um rádio com 2 receptores e tal, mas no geral é mais ou menos isso. E do novo FT710, aquele que é um pouquinho mais barato, ele é muito parecido com isso, display, com algumas coisas a menos, como por exemplo, ele não tem roofing filter, aqui eu acho que é o filtro de ruído digital. Inclusive já saiu o teste, o resultado dos testes do receptor do FT710, e ele ficou em 4º lugar daquela Sherwood, ou seja, um rádio de entrada com um baita de um receptor. Vai ser uma boa concorrência para o
7300. Eu acredito que vai vender, de agora em diante, vai vender mais 710 do que 7300, pelo menos até a Icon lançar uma atualização, né? Será que tem mais alguma coisa que faltou explicar aqui? Eu acho que é isso aí. Então, por esse episódio tá bom. Se faltou alguma coisa, depois eu comento num próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. E eu acho que vai ter um vídeo, o próximo vídeo não vai ser do FT-DX10. Vai ser de um outro assunto, mas depois a gente continua com as informações sobre esse rádio aqui. Até a próxima!